E não há situação da qual Deus não possa tirar você. Não existe fundo de poço do qual Deus não possa te arrancar lá de dentro e te libertar. Você só precisa crer, porque se creres, verás a glória de quem? A glória de Deus. Eu quero estudar com vocês a situação de Paulo e Silas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a irmã vai colocar no telão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 25, diz assim, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite é aquela hora mais difícil na vida de uma pessoa. Parece que não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Perto da meia-noite para Jairo foi a notícia de que a filha dele havia morrido. Morreu, pessoal. O homem não pode fazer absolutamente mais nada. Morreu, acabou. Jairo recebeu uma das piores notícias que um pai ou uma mãe podem receber. A sua filha está morta. Por que enfadas, por que incomodas ainda o mestre? E diante dessa má notícia, ou dessa notícia terrível, o Senhor Jesus, ele se interpôs e ele falou com Jairo, dizendo, Jairo, não temas, crê somente, isso é o segredo. Você está passando um momento muito difícil na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Existe um mal que está lhe perturbando, lhe afligindo. O que é que você tem que fazer perto da meia-noite? Fazer o que fizeram Paulo e Silas. Diz a Bíblia, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Nunca subestime o poder de uma oração associada ao louvor. Amém? E diz mais o texto, e os outros presos os escutavam, quer dizer, eles cantavam em voz alta. Mas eu quero chamar a sua atenção que esses homens, eles tinham tudo para estar ali, indignados, revoltados, tinham tudo para estar ali, reclamando de tudo. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse com nós? O que nós fizemos para merecer tudo isso? Porque eles não transgrediram em coisa alguma. Eles não eram culpados de nada, pessoal. Apenas estavam pregando a palavra de Deus, falando de Jesus e abençoando a vida de outras pessoas. Mas alguns se incomodaram. E esses dois homens de Deus foram parar no cárcere, foram parar em uma prisão. Eles poderiam reclamar, poderiam ficar murmurando, poderiam ficar desanimados, mas o que eles fizeram? Eles começaram a orar, eles começaram a cantar hinos a Deus, começaram a cantar louvores a Deus em alta voz. E a Bíblia diz, quando eles fizeram isso, fizeram com tanta intensidade que os outros presos os escutavam. E lembrem-se, esta era uma das horas mais difíceis na vida do apóstolo Paulo e na vida do Silas que estava com ele. Por quê, gente? Diz aqui uma observação que nós fizemos. Paulo e Silas, na qualidade de cidadãos romanos,
foram alvo das seguintes ilegalidades: foram presos sem julgamento, ou seja, sem o devido processo legal. Foram agredidos, e agredidos em praça pública, açoitados com vara. Tiveram seus pés amarrados em tronco dentro da prisão. Estavam com os vergões nas costas de tanto apanhar de vara em praça pública, serem açoitados, sem terem feito absolutamente nada. Mas ao invés de reclamarem, começarem a murmurar, começarem a se queixar da má sorte que, entre aspas, lhes sobreveio, esses homens, perto da meia-noite, eles oravam, cantavam hinos a Deus e faziam de forma tão profunda, tão intensa, que os outros presos os escutavam. Versículo seguinte: e de repente, eu gosto dessa expressão bíblica, hein? De repente, sobreveio um tão grande terremoto, e não era um abalo sísmico natural, era algo sobrenatural. Não era algo comum, era algo incomum que estava acontecendo ali. Era a presença de Deus ali com eles, o poder de Deus ali com eles, que sacudiram, diz a Bíblia, os alicerces do cárcere, que os alicerces do cárcere se moveram, né? E logo se abriram todas as portas. Eu gosto dessa expressão. Comece a orar, comece a cantar hinos a Deus, comece a cantar louvores a Deus, não pela situação complicada, difícil, que porventura você esteja passando, mas porque você crê na solução, você crê no agir de Deus, você crê que não está sozinho, que Deus não te deixou, Deus não te desamparou. E na certeza da vitória, que a fé lhe dá essa certeza, você começa a orar, a cantar louvores a Deus, a bendizer a Deus pelo livramento, pela solução, pela resposta. E, meu irmão, daqui a pouco algo extraordinário, sobrenatural, algo milagroso começa a acontecer. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Isso era poder de Deus purinho, pessoal. Não era algo natural, não. Era o poder de Deus em ação. Era Deus entrando em ação ali. Era Deus dizendo: estou com vocês. A situação não foi fácil, vocês foram humilhados publicamente, nada fizeram por merecer, para merecer tudo isso, mas eu estou aqui com vocês. E diz o texto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, irmãos. O poder de Deus começou a operar, e as portas se abriram, e milagres ali começaram a acontecer, as cadeias foram soltas, de todos, ninguém ficou preso. E é isso que eu quero falar com você. O que é que você está falando, o que é que você está fazendo na hora mais difícil da sua vida? Você está orando, se quebrantando diante de Deus? Está cantando hinos, louvores a Deus, não pela situação que você está vivendo, mas pelo livramento que Deus vai operar, mas pelo poder de Deus que vai entrar em ação e operação na sua vida e mudar essa situação? Ora, foi isso que aconteceu. Imagine se Paulo e Silas começassem a murmurar, reclamar. Tem gente que só murmura, só reclama, irmão. Reclama do casamento que tem, reclama
da esposa que tem, do marido que tem, reclama dos filhos, reclama da família, reclama de tudo. E nós precisamos parar com esse negócio de ficar reclamando, de ficar se queixando, de ficar apontando um culpado para as lutas que nós temos, que nós travamos. Vamos a Deus em oração. Vamos a Deus crendo que Ele pode resolver. Vamos a Deus entoando hino, cânticos, tirar o foco do problema que perturba a sua cabeça e começar a louvar a Deus, a cantar hino, louvores, se envolver com Deus, e você vai ver que de repente, ali, irmão, de repente de Deus vai acontecer na tua vida, e tudo vai se resolver, tudo vai se resolver. Logo abriram-se todas as portas, logo foram soltas as cadeias de todos, e é isso que Deus está falando para você nessa noite, amém? Vamos lá para Marcos 5, o versículo 35 e 36, eu já mencionei Jairo, mas eu quero falar com vocês. Marcos 5, o versículo 35 e 36 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Essa era a hora mais difícil para esse pai. A hora mais difícil para um pai e para uma mãe é receber uma notícia dessa. Essa é de enfraquecer as pernas, pessoal, de fazer tremer. Morreu, acabou, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Eles ainda falaram: para que enfadas mais o mestre? Por que vai enfadar mais o mestre? Nada mais pode ser feito, Jairo. Noutras palavras, aceita isso. Versículo seguinte: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. Essa expressão não temas, você vai encontrá-la 365 vezes na Bíblia Sagrada, um não temas para cada dia do ano. Não importa a situação. Não importa a situação que você esteja vivendo, você precisa crer. Não temas. Crê somente. Crê somente. Se você crê, Deus vai operar. Deus vai fazer na tua vida. Não importa o problema. Às vezes é o marido que virou a cabeça e diz que não te ama mais. É a mulher que virou a cabeça e diz: olha, não quero mais continuar casada. Não amo mais você, quero divórcio. O que é que você está fazendo nessa hora mais difícil da tua vida? A Bíblia diz que Deus, Ele odeia o divórcio. Casamento é para a vida toda. Mas tem os percalços, tem as lutas, vem as dificuldades do dia a dia, e o casal precisa buscar a Deus juntos. Porque se eles não buscarem a Deus juntos, meu irmão, eles vão acabar se divorciando. Tem que colocar Deus na relação. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Comece a orar, comece a buscar. A mulher virou a cabeça, o homem virou a cabeça, ou enjoou da vida 2, não quero mais isso, quero viver sozinho. Nós temos casos assim. O sujeito se cansou e disse: não quero mais continuar casado. Né? Um irresponsável. Não pode fazer um negócio desse. Amém? Assumiu um compromisso com uma pessoa, foi perante Deus ali e casou, perante uma autoridade civil do país e casou. Isso é para a vida toda. As lutas vêm, mas você busca a Deus, que Deus vai mudar. Imagine Paulo e Silas apanhar em praça pública, não transgredir qualquer lei, não se achou neles qualquer culpa,
e por serem cidadãos romanos deveriam ser tratados com o máximo respeito, mas simplesmente com abuso de autoridade, alguém os agrediu, os espancou, lançou dentro de um cárcere, amarrou com corrente os seus pés em um tronco, como se fossem de alta periculosidade. Eles poderiam estar murmurando, se queixando, mas o que nós fizemos? Por que Deus permitiu isso? Não, irmãos, eles oravam e cantavam hinos a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Vamos orar. Vamos cantar hinos, louvores a Deus, vamos abrir os nossos corações diante de Deus, porque não há nada que Deus não possa fazer. Jairo, não temas, crê somente, porque se você crê, irmão, você vai ver a glória de Deus. O poder de Deus ainda destrói o câncer, o poder de Deus ainda abre os olhos aos cegos, o poder de Deus ainda liberta uma pessoa das garras de um espírito maligno, o poder de Deus ainda tira a pessoa das garras do mal. Deus pode fazer isso, a gente só precisa crer de todo o nosso coração. Se nós crermos, Deus vai operar o milagre. O problema às vezes das pessoas é que elas não creem, elas mais reclamam do que clamam, elas mais se queixam, entre aspas, da má sorte, do que orar de verdade e diante de Deus para resolver a situação. Não aceito, meu Deus, esse problema no meu casamento, esse problema dentro da minha casa, com a minha família. Eu vou lutar para vencer, e a vitória vai ser grande, e o teu nome vai ser glorificado. Amém? Creia somente que você vai ver a mão de Deus operar. Um outro caso também, perto da meia-noite, que é uma hora difícil, foi aquela mulher cirofenícia, a mulher cananeia, que a filha estava terrivelmente endemoniada, e em grande sofrimento. Você imagine a agonia de uma mãe presenciar uma situação dessa, a sensação de impotência, de incapacidade, nada a poder fazer. Mas tanto no caso de Jairo, quem resolveu o problema da filha de Jairo foi o Senhor Jesus. Quem resolveu o problema aqui da filha da mulher cirofenícia, da mulher cananeia, foi o próprio Senhor Jesus. Ela estava horrivelmente endemoniada e em grande sofrimento. Aí pensa no desespero de um pai e de uma mãe vendo uma situação dessa, e a sensação de eu não estou podendo fazer nada para ajudar, mas buscou a quem poderia ajudar, buscou a quem? Ao Senhor Jesus. E para mim terminar, gente, eu quero ir lá para Êxodo 14, bota no telão, Êxodo 14, do 13 ao 15, por favor. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aqui era a mesma situação que o Moisés estava vivendo, era a mesma situação que o povo estava vivendo. Qual era a visão do povo? Vamos morrer, não tem jeito, não tem para onde fugir, estamos encurralados, vamos cair em desgraça. E ficar alvoroçados, desesperados, enquanto o povo só via a morte e a destruição diante de si. Moisés, homem de Deus, ele estava vendo o livramento do Senhor. Ele estava declarando: Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai operar. Aos egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis para sempre.
O versículo seguinte: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu quero fazer você perceber que a situação vivida pelo povo e a situação vivida por Moisés era exatamente a mesma. A diferença é que o povo só via a morte e a destruição diante de si. O Moisés, ele via o livramento de Deus, ele sabia porque sabia que Deus ia intervir, que Deus ia operar. E do jeito que o homem de Deus creu, assim aconteceu, pessoal. Deus abriu um caminho aonde não existia, naturalmente falando, um caminho. Deus mostrou uma saída aonde não tinha uma saída. Era uma hora difícil ou não era uma hora difícil? Essa hora em que o povo estava encurralado, não tinha para onde ir. Do lado das montanhas, atrás, um exército furioso, bem armado, e diante de si o mar. Realmente Deus tinha que fazer alguma, e Deus fez. E Ele faz. Mas ao invés de você ficar reclamando, se queixando, contando sua vida, seus problemas para todo mundo, vá a Deus em oração de forma sincera, irmão, de forma verdadeira, coloca tudo diante de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar a resposta que eu preciso, o Senhor vai me ajudar a resolver esse problema, o Senhor vai me dar essa vitória nesta área da minha vida, e você especifica qual é a área da vida que você está querendo ver essa vitória, essa mão de Deus poderosa agindo em seu favor. Não é fácil, irmãos. Tem gente aí numa luta terrível contra o câncer, se agarrando assim a uma linha tênue de vida. A pessoa não quer perder essa batalha, e não vai perder. Por quê? Porque ela está buscando a quem? A Deus. E Deus vai intervir, Deus vai fazer, porque Ele faz milagres. O que eu não posso fazer, Deus pode. E se eu crer e recorrer a Ele, Ele vai operar na minha vida e vai me dar a vitória. Não entre em desespero. Veja o livramento de Deus. Veja o que Deus está e estará fazendo na tua vida daqui para frente, em nome de Jesus. Não fica focado no problema. Tem gente que só tem olhos para ver os defeitos. Tem gente que fica tão focada no problema que esquece de olhar para aquele que pode dar a solução do problema, que é o Senhor Jesus. Por isso tem que orar, cantar hinos, cantar louvores, e se envolvendo, criando uma atmosfera espiritual favorável, entrando na presença de Deus, deixando de lado toda essa carga negativa, deixando de lado todo o medo, toda a incredulidade, e começar a louvar e adorar e a buscar a Deus de verdade. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Perto da meia-noite era a hora mais difícil, ou é a hora mais difícil na vida de qualquer pessoa. Deus sabe qual é a hora mais difícil que você está enfrentando. E Deus vai intervir com um grande milagre, Deus vai fazer. Mas não fique reclamando, contando sua vida e seus problemas para todo mundo. Vá a Deus e resolva diante de Deus. Abra o seu coração, se abrace com a palavra, creia na palavra. Deus, o Senhor vai me dar a resposta que eu preciso. O Senhor vai me socorrer no nome do Senhor Jesus. E para finalizar, Jó, capítulo 5, versículo 8 e 9, eu não posso deixar de falar. Jó viveu uma hora difícil, gente, ou meses em dificuldades, meses, né? E olha o que diz aí o texto. Mas, quanto a mim, eu buscaria a quem? A Deus. Você está buscando? A situação que Jó estava vivendo era tão complicada, era tão difícil, que 3 amigos vieram para consolá-lo. Mas quando se depararam com o estado deplorável em que Jó se encontrava, diz a Bíblia que eles
assentaram-se ao redor de Jó e ficaram 7 dias em silêncio absoluto, porque não encontraram o que falar, o que dizer. Nós vamos dizer o que para esse homem? De repente, um deles quebra o silêncio, depois de 7 dias em silêncio, e diz: olha, meu amigo Jó, não temos palavras para dizer alguma coisa que possa aliviar a sua dor, mas quanto a mim, noutras palavras, se fosse eu nessa situação, nesse estado em que você se encontra, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. E por quê? O versículo seguinte fala: Ele faz coisas tão grandiosas. Vou repetir: Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Deus faz. Mas você não tem que temer, precisa crer, somente crer. Senhor, eu creio. Irmãos, quantas vezes ao longo da vida, da caminhada de fé, ao longo dos anos que a gente tem de ministério, quantas vezes eu me agarrei a essa palavra, na madrugada, orando, clamando: Deus, eu creio na Bíblia, eu creio no que está escrito. Senhor, o que o Senhor prometeu, o que o Senhor falou, vai se cumprir. E ao invés da gente entrar em desespero, a gente precisa crer. Senhor, eu creio. Como Paulo e Silas na prisão oravam e cantavam hinos a Deus, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que abalou os alicerces daquele cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as cadeias de todos. Algo sobrenatural aconteceu, algo sobrenatural da parte de Deus também vai acontecer na sua vida. Não foi um terremoto algo natural, um abalo sísmico natural. Não, aquele lá foi especial. Ninguém se machucou, ninguém se feriu, ninguém fugiu saindo correndo, ninguém. E de repente, todas as portas estavam o quê? Abertas. E de repente, as cadeias, as correntes, os grilhões, as algemas de todos se soltaram. Como? Mas soltou. Não foi algo natural, entenda isso. Deus faz algo sobrenatural, Deus faz algo milagroso se você crê. Mas é preciso crer de todo o seu coração. Senhor, eu creio, essa luta contra o câncer, no final dessa luta a vitória vai estar na minha mão. Vou gozar de perfeita saúde, como diz a tua palavra, que o Senhor Jesus me dá saúde. Nessa luta conjugal que eu estou passando, essa crise no casamento, essa crise na família, essa crise nas finanças, essa situação conturbada que eu estou vivendo, Deus, tudo isso vai mudar, porque eu estou buscando ao Senhor. E não fica, eu repito pela terceira vez, contando sua vida e seus problemas para ninguém, irmão. Esse aqui é meu amigo, eu vou desabafar com ele. Jesus é o melhor amigo que você tem. Com Deus você pode desabafar, abrir o seu coração, falar com Ele, dirigir a Ele a sua fala. Não caia na besteira de sair contando sua vida e seus problemas para todo mundo, porque isso não vai lhe ajudar em nada, mais vai atrapalhar do que ajudar. Vá a Deus em oração, Deus é real, Deus é real. Vá a Deus em oração, coloca diante dele a sua causa, dirija a ele a sua fala: Senhor, eu creio que o Senhor quer, o Senhor pode, o Senhor vai me ajudar, em nome de Jesus. Esse mar vai se abrir, essas cadeias vão serem soltas, essas portas vão se abrir, a vida vai voltar, em teu favor está a vida,
e comece a buscar de verdade, que Deus vai fazer a obra no nome de Jesus. Quem é que está entendendo a palavra, levante a mão. Então vamos aplaudir a Jesus bem forte, no nome de Jesus. Amém?